Imagina acordar todo dia sabendo que, além de ser bilionário, você é também o Batman. Parece o combo perfeito, né? Mas será que dá mesmo para bancar essa vida? Não é só ter um cofre cheio de dinheiro. Tem Batmóvel, as roupas super tecnológicas, uma mansão que sozinha já poderia custar uns 39 milhões de dólares. E a Batcaverna, então, que é praticamente uma base militar debaixo da terra? Hoje a gente vai quebrar esses números. Vamos comparar a grana do Bruce Wayne com bilionários reais como Jeff Bezos e Elon Musk e explorar como a família Wayne começou lá atrás, no século XVII, trocando peles de animais com comerciantes franceses. Mas a pergunta que não quer calar é: o que significa, na prática, ser tão rico quanto o Batman? E mais importante ainda, será que alguém trabalhando duro conseguiria chegar lá? Bruce Wayne é o maior símbolo de riqueza nos quadrinhos e nos filmes. Algumas estimativas colocam a grana dele em cerca de 6,9 bilhões de dólares, como a da Forbes. Outras, como a Centuries, dizem 11,6 bilhões. E tem até fontes oficiais do universo DC, como a Enciclopédia dos Filmes, falando em 25,4 bilhões de dólares. Só que tem mais. Várias análises mais recentes, principalmente de fãs que fizeram contas detalhadas, sugerem que o Bruce Wayne teria algo em torno de 100 bilhões de dólares. Isso mesmo, 100 bilhões. E não é absurdo pensar nisso, considerando o tamanho da Wayne Enterprises, presente em setores como tecnologia, defesa, indústria pesada, energia e até filantropia. Para você ter uma noção de como isso se compara com a vida real, se Bruce Wayne existisse hoje, com 100 bilhões de dólares, ele estaria facilmente entre os 10 ou 15 homens mais ricos do mundo. Ele ficaria ali no páreo com nomes como Larry Page, Sergey Brin e até Steve Ballmer, dependendo do dia e das flutuações do mercado. Mas ainda estaria abaixo dos gigantes tipo Elon Musk e Jeff Bezos, que vivem entre 150 e 250 bilhões de dólares, embora esses valores mudem toda hora com as ações das empresas deles. Ou seja, Bruce Wayne não seria o cara mais rico do mundo, mas estaria no top 0,00001% da humanidade. Sem dúvida nenhuma, ele seria tipo um Steve Jobs mais Tony Stark, só que vestido de morcego. Mas o que será que essa grana toda realmente compra? Para começar, viver como o Batman é absurdamente caro. Só a Batcaverna pode custar cerca de 600 milhões de dólares. Esse valor não é só pela construção secreta debaixo da mansão Wayne, mas também por causa dos supercomputadores, sistemas de segurança e toda a tecnologia avançada digna de uma base militar. E, claro, salários de especialistas que mantêm tudo funcionando. É quase como ter uma mini base militar no quintal. E o Batmóvel? Não é qualquer carro de luxo. Ele precisa aguentar tiros, perseguições em alta velocidade e explosões. Dependendo da versão, o Batmóvel custa a partir de 18 milhões de dólares, mas pode chegar bem além disso, porque envolve armaduras customizadas, armamentos embutidos e engenharia totalmente exclusiva. É tipo misturar um tanque de guerra com uma Ferrari. A armadura do Batman é outro gasto monstruoso. Não é roupa de combate normal. Especialistas calculam que os trajes de mais alta tecnologia, como o que ele usa para enfrentar o Superman, poderia custar até 100 milhões de dólares, o equivalente a projetos ultra-secretos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E a gente nem falou ainda do arsenal de gadgets, ganchos, batarangues, sistemas de comunicação, dispositivos de espionagem. Só a pesquisa e desenvolvimento disso tudo consome rios de dinheiro. Quando você soma Batmóvel, traje e equipamentos, só o investimento inicial para virar o Batman passa fácil de $500 milhão. E isso sem incluir o treinamento físico, psicológico ou o Batcomputador. Tem uma análise que coloca o custo inicial em 82,7 milhões. Mas os gastos anuais chegam no mínimo a 2,8 milhões. Sem contar o salário do Alfred ou o pessoal que cuida das empresas e das operações do Batman. E não é só carro e gadget. A Operação Batman envolve combustível para o Batplane, segurança cibernética para proteger segredos da Wayne Enterprises
e manter uma rede de inteligência comparável à de governos inteiros. Ou seja, manter Gotham segura custa milhões, às vezes centenas de milhões. Mesmo com todos esses gastos gigantes, o Bruce Wayne continua aparecendo nas histórias com fortunas acima de 9 bilhões, até beirando os 100 bilhões em algumas linhas do tempo. Ou seja, ele continua firme no pódio dos bilionários, reais ou fictícios. E o mais interessante é que a fortuna do Bruce não é só dele, é um legado familiar. Mesmo quando o Coringa destrói prédios da Wayne Enterprises e causa bilhões em prejuízo, o Bruce continua sendo um dos personagens mais ricos da ficção. O patrimônio dele é tão profundo que ele consegue absorver prejuízos que acabariam com qualquer outro bilionário e, mesmo assim, bancar sua guerra contra o crime sem piscar. Mas afinal, como a família Wayne ficou tão rica assim? A resposta está numa história que começa séculos antes do Bruce colocar a capa. A origem da fortuna dos Wayne começa lá no século XVII, quando os primeiros membros da família começaram a negociar peles e couro com comerciantes franceses. Nada glamouroso, mas foi ali que nasceu a semente de tudo. Eles faziam comércio, reinvestiam os lucros e desde cedo tinham essa mentalidade de nunca depender só de uma fonte de renda. Conforme o tempo foi passando, os Wayne se adaptaram às mudanças do mercado. No século XIX, eles deram um passo enorme ao fundar a Wayne Enterprises e entrar forte nos setores de petróleo e navegação. Era a época da expansão industrial, e quem controlava rotas de navio e campos de petróleo basicamente controlava a economia. Mas eles não ficaram só nesses setores. Reinvestiram os lucros em novos mercados, diversificaram. Foi isso que protegeu a família de crises econômicas e permitiu capturar novas oportunidades. O melhor exemplo disso foi na Grande Depressão, quando inúmeras fortunas desapareceram. Patrick Wayne, que liderava a família na época, deu um jeito de reinventar a Wayne Corp, entrando em tecnologia e indústrias novas. Enquanto outros bilionários quebravam, ele apostou em inovação. E isso virou uma marca registrada da família. Saber mudar a estratégia quando o mundo vira de cabeça para baixo. Outro nome importante foi Alan Wayne, que expandiu o império investindo em transporte marítimo e químicos. Cada geração fez o seu movimento, nunca só repetindo a mesma fórmula. Sempre buscaram novos setores, investiram em pesquisa e desenvolvimento e tentaram se manter um passo à frente do mercado. Mesmo depois de tragédias pessoais, como o assassinato do Thomas e da Martha Wayne, a fundação financeira da família era tão sólida que segurou a onda para o Bruce e para Gotham inteira. E quando o Bruce assumiu, não ficou só vivendo do legado. Criou a Wayne Tech, investindo pesado em aeroespacial e defesa, misturando a tradição da família com tecnologia de ponta. Sob o comando dele, a Wayne Enterprises continuou crescendo, indo de engenharia avançada até projetos filantrópicos. A mentalidade do Bruce é a mesma dos antepassados. Pensar no longo prazo, investir no futuro e não só no lucro imediato. O que faz a família Wayne ser diferente de muitas dinastias ricas é essa obsessão por diversificação e inovação. Enquanto outras famílias perdem tudo por má gestão ou por não se adaptarem, os Wayne sempre buscaram novos caminhos. A história deles não é só sobre manter dinheiro guardado, mas sobre fazê-lo crescer, geração após geração. E o que a gente aprende com isso? A maioria de nós não vai herdar um império empresarial ou ter acesso ao poder da Wayne Enterprises, mas os princípios são úteis para qualquer pessoa. Diversificar investimentos, priorizar inovação e pensar a longo prazo. A história dos Wayne mostra que riqueza não surge num passe de mágica, mas é construída com estratégia, disciplina e adaptação. Claro que aplicar essas lições no mundo real é difícil. Construir uma fortuna como a dos Wayne exige não só ambição, mas também saber navegar mercados complicados, lidar com crises e tomar decisões que durem décadas. E aí surge a pergunta: será que alguém conseguiria chegar no nível de riqueza do Batman hoje em dia?
Construir uma fortuna como a do Batman hoje significa encarar uma realidade dura. A desigualdade econômica nunca foi tão grande. A distância entre os ultra-ricos e o resto da população está gigantesca, e os sistemas que permitiam às antigas dinastias enriquecerem ficaram muito mais difíceis de acessar ou copiar. Hoje, para escalar um negócio até o tamanho da Wayne Enterprises, não basta ter uma grande ideia. É preciso enfrentar concorrência brutal, mercados imprevisíveis e regulamentações cada vez mais complexas. A maioria das fortunas familiares não sobrevive a 3 gerações. Geralmente se perde em má administração ou falta de adaptação. Os Wayne são a exceção, não a regra. Mesmo assim, os princípios que construíram o Império Wayne continuam válidos. Investir em inovação é essencial. Alan Wayne, lá atrás, apostou em químicos na época da Revolução Industrial, o que gerou fortunas futuras. É a mesma mentalidade que Elon Musk ou Jeff Bezos têm hoje. Identificar novas oportunidades e apostar nelas cedo pode render lucros enormes, mas exige paciência e flexibilidade. Outro pilar é a diversificação. Os Wayne nunca ficaram presos num único setor. Iam do petróleo à indústria química, tecnologia e filantropia, criando uma rede de segurança que os protegeu de quedas em mercados específicos. Essa é a mesma filosofia do Warren Buffett: espalhar investimentos para reduzir riscos e capturar crescimento onde surgir. Para a gente, isso pode significar investir em fundos diversificados, ao invés de colocar tudo numa única ação ou cripto. E claro, pensar no longo prazo. Foi isso que manteve a fortuna Wayne viva em meio a guerras, crises e até vilões psicopatas explodindo metade da cidade. Ao invés de buscar lucro rápido, eles reinvestiram ganhos e tomaram decisões mirando o futuro. Warren Buffett faz isso na vida real. Busca crescimento sustentável ao longo de décadas, não só no próximo trimestre. Mas afinal, dá para alguém comum chegar a esse nível só trabalhando num emprego normal? Vamos colocar essa pergunta na ponta do lápis. Se o Bruce Wayne tem algo em torno de 100 bilhões de dólares, quanto você teria que ganhar para chegar lá trabalhando normalmente até os 40 anos? Bora supor que você comece a trabalhar aos 20 e vá até os 40. Para chegar em 100 bilhões de dólares nesse tempo, você teria que ganhar, atenção para esse número, 5 bilhões de dólares por ano. Ou seja, mais ou menos 416 milhões de dólares por mês. Traduzindo para o dia a dia, isso dá uns 13,7 milhões de dólares por dia, ou quase 572 mil dólares por hora, sem contar hora extra, claro. Nem se você fosse o Messi, a Beyoncé e o Cristiano Ronaldo juntos, trabalhando 24 horas por dia, conseguiria bater essa meta só com salário. Para acumular esse tipo de grana, você teria que ter participação em empresas gigantes, lançar produtos revolucionários, ou herdar um império como o da família Wayne. Em outras palavras, não é só trabalhar duro, é criar ou controlar negócios que gerem bilhões em valor. Então, não dá para qualquer pessoa virar o Batman financeiramente. Mas as lições da família Wayne continuam valendo: diversificação, inovação e visão de longo prazo. Mesmo que você não vá ter 100 bilhões no banco, dá para construir segurança financeira e até deixar um legado se você pensar como os Wayne. E aí, me conta, se você pudesse escolher uma estratégia para começar a crescer seu patrimônio hoje, qual seria? Inovação, diversificação ou paciência? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais curiosidades sobre a ciência por trás dos nossos personagens favoritos.